Depois do grande impacto que foi a série Adolescência, a gente fica a escutar o quanto esse conteúdo reverbera ainda na vida de pais e mães. E é sobre isso que eu quero falar no nosso desafio da parentalidade desse fim de semana. Eu percebi que um dos grandes efeitos da série foi uma preocupação muito grande de pais e mães, no sentido de o que eu não estou vendo, o que eu estou deixando passar, como eu posso impedir que aconteça algo trágico aí na vida do meu filho e minha filha. E eu não falo só de pais de adolescentes, não. Eu digo também de pais de crianças muito pequenas que já pensam em como prevenir que algo tão trágico possa acontecer. Acho que de fato a série expõe um pouquinho das faltas familiares, daquilo que não se percebe, mas a gente nunca pode esquecer que a série também traz como pano de fundo uma questão que extrapola o campo da família. E por que eu quero trazer isso aqui? Porque hoje, no acompanhamento que a gente faz às famílias, nos workshops, nos grupos, nas conversas, a gente percebe dois polos muito fortes dentro do campo da parentalidade. O primeiro deles são aqueles pais super comprometidos e que querem entregar o melhor e por isso mesmo se culpam e estão o tempo todo se cobrando de não deixar que nada de mal aconteça aos seus filhos. No outro polo, a gente tem aqueles pais que acham que deixa a vida rolar e a própria criança vai fazendo as suas escolhas e o meu papel é só direcionar sim ou não, sem se implicar tanto com coisas que tem deixado passar. E a gente quer dizer aqui da importância de talvez a gente se situar no caminho do meio. De fato, a gente tem uma responsabilidade sobre a vida dessa criança e desse adolescente. A gente faz uma função importante de margem, de direcionamento, de alertar sobre os perigos e de acompanhar de perto o que acontece no dia a dia dessa criança e desse adolescente. Mas a gente não pode esquecer que a gente não é tudo na vida deles e que os outros espaços também os compõem. A escola, o restante da família, as redes de apoio, os esportes e que mais do que isso, a gente tem uma questão que extrapola todos esses campos, que é como a sociedade funciona, como é o funcionamento das redes sociais, que escapa à discussão nossa individual. Então nós temos uma questão social e política por trás disso, que é o filtro para os conteúdos, como se faz a regulação do que chega e do que não pode chegar, como proibir também certos abusos que acontecem dentro dos perfis e dos jogos. Isso é uma discussão que extrapola o campo da família, é da sociedade e do coletivo. E que bom que isso comece a se escancarar, porque isso precisa ser falado. Mas o que nos cabe aqui no nosso desafio dessa semana é que a gente consiga, sim, perceber esse alerta que séries como essa trazem, mas também pensar no nosso lugar diante disso. Não é um lugar de extremo controle, de saber tudo que entra e que sai na vida dos nossos filhos, mas sim de sensibilizar, de conversar sobre esses conteúdos, de fazer múltiplas ofertas, porque não adianta só dizer, olha, cuidado, o perigo tá aqui, tá ali, mas essa criança tá o tempo todo tendo disponível só o celular. Então, que outras ofertas, que outras possibilidades a gente entrega para essa criança? Que valores a gente planta desde muito cedo nela? Que sabores ela pode experimentar na vida? Isso tudo faz parte, entendendo também que chega um ponto na nossa história que a gente também faz escolhas e que nem tudo é sobre o que os pais ou mães plantaram ou deixaram de plantar. Tem a ver também com o curso da vida, com as outras experiências e pessoas que entram na história dessa criança. Vou parar por aqui, porque a nossa proposta é sempre dar um gostinho de discussão e fico aqui disponível para que a gente possa trocar em cima do que vocês vivenciaram, seja assistindo a série, seja vendo conteúdos a respeito, seja ouvindo essa conversa nossa aqui. Um grande abraço e até o próximo desafio.